Sabe que eu deixei meu som lá na minha sala? Salve, Juliano. E aí, Marlão, tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? 100%. Gostou do meu cabelo de quarentena? Tá sensacional, parece um náufrago. Show de bola. Me ouve bem, Juliano? Tá me vendo ainda ou não? Agora você voltou. Agora você voltou. O negócio Pedro, que tá tá... feio aqui. Pedro, você que tá por aí, Leocádio, estão nos ouvindo bem? Salve, André Ribeiro, Porto Alegre, presente. Iva, tá me ouvindo bem? Leocádio, me ouve? E aí? Vamos lá, vamos começar então. Pessoal, a gente está começando hoje. Obrigado, Pedro, pela tua resposta. Salve, Oscar, uma alegria. Hoje que estamos comemorando o aniversário de um amigo comum, que é o Kamal. Acho que já melhorou o microfone, né, Marcelo? Show, Leocádio. Obrigado, 100%. Vamos embora. Então, eu quero agradecer a presença do Juliano Cortinhas, o Juliano que é professor da UNB e aceitou o nosso convite para debater uma questão super relevante, que é a questão da participação das Forças Armadas e da sociedade civil, esta relação. Então, nós denominamos essa live de hoje de agentes, instituições e processos no Brasil contemporâneo, uma visão das relações civis militares. O objetivo é entrar nesse tema, entrar pela primeira vez nesse tema, convidando um especialista na matéria, uma pessoa que tem discutido, tem trabalhado no tema e, como diz o Nureddin, que está nos acompanhando aqui, dois bruxos consagrados reunidos, explodirá o Insta. Ele está falando de você e do Juli, está falando dele e de você, Juliano. Obrigado, Nureddin, pela tua presença. E eu quero começar pedindo para você se apresentar, Juliano. Eu disse que você é professor da UNB, mas eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando um pouco da tua trajetória, um pouco da tua participação nos governos, um pouco do teu conhecimento, do teu trabalho, como que você se aproximou desse tema. Primeiramente, Marcos, queria agradecer muito o convite, né? Uma grande honra, enfim, debater contigo e com todo mundo que está nos ouvindo. Eu sei que o teu público é super seleto, menos o Nuri, né? Mas, enfim, são pessoas todas, né, de grande gabarito, então eu espero estar à altura, né, do debate. Depois de me formar em Direito na Federal, que aconteceu faz quase 20 anos já, por incrível que pareça, né, eu com essa cara de guri, novo, assim, eu fui fazer mestrado em Relações Internacionais, uma área em que eu me encontrei muito mais, né, e aí saí do campo do Direito, fiz o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado na UNB. E depois de terminar o doutorado, na verdade, no ano final do doutorado, eu comecei a trabalhar no governo, né? Estar em Brasília me proporcionou contatos diversos, enfim, a área de relações internacionais é uma área que floresce em Brasília. E eu pesquisei, né, a indústria de defesa americana, né, no doutorado, e aí eu fui naturalmente para essa área de defesa no nosso governo também. Fiquei por um ano na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, trabalhando lá na assessoria de defesa, então dentro da Presidência da República. Fiquei lá por um ano e depois me convidaram para um cargo bem interessante dentro do Ministério da Defesa, onde eu fiquei 3 anos, né?
saí do Ministério da Defesa para entrar na UNB. Então é interessante porque a minha carreira tem um pouco da teoria, né? Enfim, sou docente desde 2004, né? Já faz aí 16 anos. E também eu consegui associar isso à prática, né? Então, já estou em diversas universidades e também no governo. E, Juliano, isso tudo foi no governo Dilma? Foi no governo Dilma, né? Eu atuei no governo de 2000 e... Pô, agora tu me pegou. 2012 até 2016. Foram 4 anos no governo Dilma. Dentro do Ministério da Defesa. Primeiro na presidência por um ano e depois na defesa, e aí assim vivi as relações civis militares, né, que são o nosso tema central de hoje, na carne, né? Enfim, trabalhei junto com os militares, foi uma experiência interessantíssima, aprendi muito com eles, né? E também, enfim, pude ver a aplicação, né, das relações civis militares na prática no Brasil, que é um horror, né? Já adianto desde agora a minha opinião a respeito. É isso que eu ia te pedir justamente para, antes da gente aprofundar o tema, aproveitar a presença do Leonardo, do Bernardo, da Claudine, da Marion. Estamos aqui com Juliano Cortinhas, professor da UNB, doutor, e que está nos contando que ficou 4 anos trabalhando dentro do governo Dilma, dentro da presidência durante 1 ano, 3 anos no Ministério da Defesa. Eu queria que você desse aí para nós como que funcionava isso, Juliano. Como é que foi essa experiência, como você falou, vivendo na carne, essa experiência da relação civil-militar? Eu começo assim pelo título, né, que a gente escolheu para o nosso bate-papo, né? Em ciências sociais, em relações internacionais, por consequência, a gente trabalha muito a ideia de que a realidade social é construída a partir de agentes, né, de indivíduos, enfim, que representam interesses e estruturas, né, instituições, enfim, onde eles atuam, né? Então, toda a realidade social é composta por pessoas e por instituições. E essas pessoas e instituições, elas atuam por meio de processos que vão transformando os interesses dessas pessoas e as próprias instituições, né? Então, é um guarda-chuva meio teórico, conceitual, mas para retratar algo que no Brasil hoje se tornou, sempre foi, mas se tornou mais importante do que corriqueiramente numa democracia, né? Se nós fôssemos uma democracia saudável, uma democracia bem consolidada, as instituições prevaleceriam dentro dessa dinâmica social do nosso governo, né, do funcionamento do nosso Estado. Não é o que acontece, né? Como o Brasil ainda é uma democracia que, por uma série de interesses, não se consolida, já teríamos tido tempo para se consolidar, se realmente quiséssemos isso, né? Mas as instituições são muito enfraquecidas em nosso país ainda. E aí os agentes prevalecem, ou seja, os interesses dos indivíduos, das pessoas prevalecem. Não é à toa que no nosso país sempre estamos à busca de heróis, né? Enfim, em 2016, lá nos protestos, emergiram, né, o Moro, o Bolsonaro, enfim, a partir desses processos todos, e aí a importância dos processos, o processo de destruição das instituições democráticas, que já eram fracas, mesmo no governo do PT, foi muito, muito forte, muito acelerado de 2016 para cá, né? Então, eu acho que esse é o guarda-chuva sobre o qual a gente vai conversar o nosso papo sobre relações civis democráticas. Nunca tivemos uma democracia bem consolidada. Acho que o PT falha nos seus anos de governo por não enfatizar a importância de algumas instituições fundamentais. O Ministério da Defesa é uma delas. E essas falhas do PT, elas permitem que o Bolsonaro faça, o Temer primeiro e o Bolsonaro depois, faça uma destruição acelerada do pouco que a gente tinha de controle civil sobre as Forças Armadas, o pouco que a gente tinha, enfim, de equilíbrio entre os 3 poderes, né? Houve uma série de escolhas nos próprios anos do governo do PT. Essa não é uma discussão partidária, isso eu queria deixar claro, né? A sociedade brasileira está extremamente polarizada, mas falar de relações civis militares no Brasil é criticar tudo que a gente teve até agora, ao menos desde 88, né? E aí, se a gente quiser falar de ditadura militar, pelo amor de Deus, louvo aí, né, o quadro As Tuas Costas, que enfim, trata, né, de algo que nos é muito relevante e de algo que foi pouquíssimo debatido pela nossa sociedade, né? Quer dizer, nós podemos dizer com segurança que as instituições são muito mais fracas do que os agentes que ocupam o espaço nas instituições, não é?
Me parece que em qualquer área, as relações civis militares e a própria fraqueza institucional do Ministério da Defesa no Brasil é um retrato, né? Mas falando um pouco da tua, se a gente pensar em como a Lava Jato foi construída, né? E emergindo dela atores políticos, né? Como o Moro, enfim, como esses caras, né? A forma como a colaboração premiada foi utilizada, ou seja, ela é uma instituição nova que surge de um processo de internalização de regras usadas fora do Brasil e, no fundo, o que passou a acontecer é que cada um usou da forma como achou interessante para si e para os seus interesses dentro da política que dominou o judiciário, né, nos últimos anos. Enfim, só para citar um outro exemplo, para falar um pouco a língua, né, de quem te ouve semanalmente aí, as instituições do judiciário também são fracas. Enfim, o judiciário é um poder essencial, né, para o controle, né, da democracia no nosso país. E está personificado. São poucos os países do mundo em que o cidadão comum conhece o nome dos membros do Supremo Tribunal, né, do Tribunal, enfim, Constitucional. E aqui no nosso país a gente fica, né, fazendo jogo de torcida, né? Viva, né, o Fux We Trust, aquela coisa toda. De outro lado, o pessoal do Gilmar Mendes, enfim, é uma briga de torcida, enfim, o que é horrível, né, para a consolidação dos nossos processos democráticos. Durante a gestão do ministro Toffoli na presidência do Supremo, muitos artigos foram escritos na área jurídica dizendo que o judiciário estaria refém do governo das Forças Armadas. E isso se deve muito ao fato do ministro Toffoli ter em seu gabinete alguém de dentro das Forças Armadas e ao controle da pauta que é exercido pela presidência. Agora, na saída do ministro Celso de Mello, na aposentadoria do ministro Celso de Mello, foi relembrada uma entrevista importante que o general Vilas Boas concedeu à Folha de São Paulo e que, inclusive, ele publicou no seu Twitter no dia anterior ao julgamento do Lula. E nessa entrevista ele falava, segundo a Folha de São Paulo, essa entrevista se deu em 11 de novembro de 2018, o Vilas Boas diz que pretendia intervir caso o Supremo Tribunal Federal concedesse habeas corpus ao ex-presidente Lula em abril, na verdade, em abril daquele ano. E diz textualmente, temos a preocupação com a estabilidade, porque o agravamento da situação depois cai no nosso colo. É melhor prevenir do que remediar. E no Twitter ele vai além. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. E aí, questionado pela entrevista que deu à Folha, questionado pelo Twitter, ele confirmou, o general Vilas Boas, toda essa situação, assegurando à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Isso aqui, para mim, dá urticária. Na época, eu fui um dos críticos ferozes dessa manifestação do general Vilas Boas, entendi que o Supremo precisava dar uma resposta à altura. O ministro Celso falou em nome do Supremo e deu uma resposta dura. Isso foi mencionado tudo de novo recentemente agora pelo Hélio Gaspari, quando da aposentadoria do Celso de Mello, a nota se chama O Ovo da Serpente, e eu contei tudo isso para perguntar para você, Juliano, a gente pode considerar que o judiciário é refém das Forças Armadas? As Forças Armadas, quando elas se apoderam desse discurso de cidadão de bem, de guardião da Constituição, de representar os anseios da população, quer dizer, isso tem toda a cara de ditadura, tem cheiro de ditadura, tem jeito de ditadura, e todos nós, eu e você, quem está nos assistindo, tem, na expressão de Ulisses Guimarães, nojo da ditadura. E será que o judiciário é refém das Forças Armadas? Será que o judiciário está preocupado com esse tema quando o general se manifesta? Como é que você, que trabalhou 3 anos no Ministério da Defesa do governo Dilma, mais um ano na presidência, na gestão dela, como é que você enxergou isso e como é que você enxerga isso lá em Brasília? Veja,
A própria fala, né, do general Vilas Boas toca num ponto que é essencial para o entendimento, né, do que a gente quer com essa live de hoje. A questão das instituições. Quando ele diz, vamos perguntar para as instituições, que instituições são essas? Né? Na verdade, as instituições não são perguntadas. Ou seja, as instituições, se fizessem o seu papel no Estado brasileiro, não haveria dúvida sobre as suas funções, né? E o próprio STF foi consultado. Qual é a função das Forças Armadas no equilíbrio de poderes da nação? A resposta tinha que vir em uma palavra: nenhuma. Não há função para as Forças Armadas na política nacional. Numa democracia que funciona bem, não existe função política para as Forças Armadas. A função política é exercida pelos civis eleitos democraticamente pelo voto popular, e não é o caso das nossas Forças Armadas, né? Então, o Vilas Boas errou muito, né? E era um general tido como moderado, né? Quando assumiu o comando do Exército Brasileiro, né? Enfim, se esse é o moderado, imagina, né, quem são os radicais ali dentro, né? E aí é uma questão importante. As Forças Armadas talvez sejam uma exceção em relação a isso que a gente está discutindo. Por quê? Porque elas, sim, são uma instituição que tem, né, um peso sobre os indivíduos. Talvez as três forças sejam a única instituição que tem uma consolidação secular, enfim, uma tradição, uma história que é reproduzida nas academias militares, que é incutida, né, na mente dos indivíduos que lá estão. E aí elas nadam de braçada, né, dentro desse processo de institucionalização da democracia brasileira. Por quê? Porque as instituições, em geral, são fracas, e elas são instituições que a gente chama de instituições totais, ou seja, né, com a capacidade de impor comportamentos, com a capacidade de impor formas de pensar até. Agora, veja, é importante a gente também dizer que é impossível a gente eliminar a importância do indivíduo dentro desses processos de consolidação democrática, né? Então, por mais que as instituições, Forças Armadas, sejam totais ou queiram ser totais, há muita divergência no seu interior, né? Então, o pessoal que está com o Bolsonaro não representa, na minha opinião, as Forças Armadas. O problema é que eles são tão falantes, né, tão participantes, que eles inibem o discurso contrário que também existe dentro das Forças Armadas. Um exemplo mais claro para mim foi o que aconteceu com o Santos Cruz, com o general Santos Cruz, né, que teve, na minha opinião, cometeu o grave erro de se aproximar desse pessoal, né, e depois, quando começou a enfatizar suas contrariedades dentro do que estava acontecendo no governo, foi simplesmente corrido de lá, né, foi demitido. O que, de certa forma, salva, né, a sua imagem perante, enfim, né, aqueles que entendem o papel das Forças Armadas num governo democrático. Agora, um outro exemplo interessante, né, e aí eu tenho uma cola aqui, eu anotei o nome de um livro até para sugerir, a obra é História Militar, Novos Caminhos e Novas Abordagens, né? O organizador principal, Fernando da Silva Rodrigues, um historiador. Essa obra retrata bem o que aconteceu quando, em 64, a ditadura tomou conta, né? A maioria dos presos nos primeiros anos pós-64 foram militares presos, né? Os civis foram menos assediados nos primeiros anos. Por quê? Porque é questão de fazer a limpeza interna. Então, aí é o trabalho institucional sobre os indivíduos. Quem é contra mim, quem não concorda com aquilo que eu estou fazendo, né? E aí é importante a gente distinguir o Castelo dos que o sucederam, né? Quando foi feita essa limpa, foi feita uma limpa interna antes, e depois eles botaram aí a tortura na rua com mais força, né? Então, há divergências dentro das Forças Armadas, mas a própria instituição se encarrega de eliminar essas divergências, e isso torna a coisa ainda mais grave, né? O que a gente vê hoje são as Forças Armadas controladas por um discurso, enfim, antidemocrático, um discurso extremamente perigoso, porque eles têm as armas na mão, né? Em qualquer democracia, a instituição mais perigosa e, portanto, a que precisa ser mais bem controlada é a que tem a arma na mão, né? E aí a gente está falando das Forças Armadas e das Forças Policiais, né? O controle democrático sobre elas precisa ser o mais rígido, o mais forte possível, para evitar riscos como esses que a gente vem correndo na atualidade. E nesse sentido que você está nos apresentando, Juliano,
Para quem está chegando agora, nós estamos tratando com Juliano Cortinhas, professor da UNB, doutor com ampla experiência de trabalho prático no Ministério da Defesa, sobre agentes, instituições e processos no Brasil contemporâneo, uma visão das relações civis e militares. A Marion Bar passou aqui te elogiando. Juliano, nós temos várias perguntas e uma delas é justamente um ponto que faz o gancho com essa tua fala de agora. A importância da formação dos militares. Essa formação dos militares é muito bem falada por uns, é criticada por outros. Como que se dá e qual que é a tua opinião sobre o currículo de formação dos militares e a importância que isso tem? Veja, eu acho, enfim, esse é um dos temas mais difíceis dentro do Ministério da Defesa, né? A questão da educação militar e de como ela se dá. Os países democráticos incluem, né, nesse processo de formação, matérias sobre direitos humanos, sobre ciência política, enfim, que gerem, né, a capacidade nos militares de discutirem a realidade, né, na qual eles estão inseridos. Ou seja, fomentando a construção de indivíduos críticos, né? Aqui no Brasil a gente tem uma visão errada da formação militar, que é a ideia de criar robôs, ou seja, o militar ele precisa estar pronto para, na guerra, não discutir a ordem. Né? Se o seu comandante fala corra em direção ao armamento do inimigo e, se necessário, morra por mim, o militar não discute a ordem, ele tem que ir e morrer, né? Se foi dada essa ordem a ele. Isso não significa que num ambiente pacífico, num ambiente, né, de normalidade, ele não possa ter pensamento crítico. Né? Então, a maioria dos países do mundo, das democracias do mundo, melhor dizendo, forma militares para pensar, para refletir, para ter visão crítica, de tomar a decisão, né, que ele melhor entenda, que ele entenda correta, mesmo no campo de batalha, no momento em que ele tenha de tomar esse tipo de decisão. E aqui no Brasil não, né? É uma visão de criar ali um padrão que diminui a importância do indivíduo diante das posições institucionais, um erro profundo. Também, outra questão importante em termos de instituições é que a educação militar ela é regida a partir dos órgãos de controle das Forças Armadas. E aí eu vou citar o principal deles, que é o Ministério da Defesa. Né? Tem um livro chamado Who Guards the Guardians? Né? Quem controla os guardiões? Né? É de dois autores americanos, o primeiro é o Thomas Bruneau e o segundo é o Robert Gutsy. Esse livro é muito interessante no sentido de apontar como deve ser consolidado o Ministério da Defesa, né, em democracias. Só um dado comparativo, Marlos. As nossas Forças Armadas têm 370 mil militares na ativa. 370 mil. É uma das maiores do mundo e no meu posicionamento, é de um tamanho excessivo para as nossas pretensões em termos de relações exteriores. As Forças Armadas britânicas têm 148 mil militares na ativa hoje. Tá? 370 mil e 148 mil. Tá? A francesa, né, 200 mil. Então, metade da nossa, um pouquinho mais da metade da nossa. E a gente pensa, mas a gente tem que ter muito militar porque a gente tem um país muito grande, porque a gente tem uma costa muito grande. Ok, bom argumento. Só que esse argumento se desmancha no momento em que a gente vê que lá, nesses mesmos países, Reino Unido e França, a gente tem 60 mil civis no Ministério da Defesa e aqui a gente tem cerca de 800, mais ou menos, 900 civis, sendo que nenhum deles tem cargo de decisão a não ser dentro do gabinete do ministro. Né? Então, como é que o Ministério vai exercer controle sobre 370 mil militares com cerca de 2 mil funcionários? Impossível. Não tem como controlar o orçamento da defesa, não tem como controlar a educação militar, não tem como controlar a aquisição de equipamentos, não tem como controlar o tamanho da força. Enfim, a gente tem um Ministério da Defesa ridiculamente pequeno, perto dos padrões internacionais. Por que precisa 60 mil pessoas dentro da burocracia do Ministério da Defesa? Porque é o Ministério da Defesa que diz, olha, Forças Armadas, a função de vocês é X e vocês têm os seguintes meios para cumprir essa função. Tá? E aí determinar orçamento, determinar equipamento, determinar quando eles vão atuar, como eles vão atuar.
em termos de interoperabilidade das forças. As nossas Forças Armadas, cada uma é por si, né? Enfim, Deus por todos, né? Elas não atuam conjuntamente de forma eficiente porque não temos um Ministério da Defesa que as obrigue a fazê-lo, né? E a educação militar é um dos pontos em que a gente está aquém, porque não existe uma estrutura, ou seja, uma instituição, voltando ao nosso tema, que controle a questão da educação. E aí eles são praticamente doutrinados dentro das academias e não são ensinados a refletir, não são ensinados a pensar, e aí fica aquele ambiente de repetição de verdades, que de verdades não tem nada, né? Nós estamos com o Juliano Cortinhas. Cortinhas, quem está curtindo, manda o aviãozinho aqui embaixo, avisa os amigos para o pessoal vir assistir. Avisa que depois fica disponível no IGTV, vai ficar disponível também no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasen, vai constar lá os 2 livros maravilhosos que o Juliano já indicou para a leitura desse nosso tema. O Juliano que está conduzindo a nossa live, demonstrando como as nossas instituições estão enfraquecidas, como os nossos agentes acabam ocupando um espaço por demais relevante. Falamos um pouco agora da importância da formação dos militares. E nessa questão, Juliano, fazendo o link com a tua fala anterior, o Ministério da Defesa, que é um órgão de controle, ele tem capacidade para isso? Quer dizer, você falou em 370 mil pessoas, 60 mil pessoas na burocracia, ele cumpre o seu papel? Ele tem uma capacidade plena para realizar aquilo que está previsto como a sua função? De forma alguma, né? Não tem nenhum ferramental para isso. Quem criou o Ministério da Defesa no Brasil foi o Fernando Henrique, né, em 99. Foi uma iniciativa extremamente interessante, mas instituições não são suficientes. É preciso que dentro das instituições haja processos que as fortaleçam, né? E esses processos nunca foram bem cumpridos nos anos do governo do PT, e aí no Temer e Bolsonaro foi uma festa, né? Eu tenho dados a respeito, né, e tenho escrito a respeito dessas questões. Nos anos do governo do PT, o número de civis dentro do Ministério da Defesa diminuiu. Tá? Então, não foi feita a lição de casa de fortalecer os civis lá dentro. Em 2008, a gente passa um documento chamado Estratégia Nacional de Defesa, em que uma das questões importantes para esse documento era a construção de uma carreira de civis dentro do Ministério da Defesa. O Estado brasileiro tem N carreiras, né? Centenas de carreiras de Estado, enfim, algumas muito legais, outras não. E não existe nenhuma carreira ligada à área da defesa, o que é um absurdo. Por quê? Porque toda a memória institucional que é gerada dentro do Ministério, ela se perde. Os militares servem lá 2, 3, 4 anos, os civis vêm e vão de acordo com indicações políticas, né? E não existe uma memória institucional. Então, tudo que é feito lá dentro se perde rapidamente, né? E isso está no interesse das Forças Armadas, né? Está no interesse das Forças Armadas impedir o surgimento de uma carreira civil dentro do Ministério da Defesa. Se nós quiséssemos fazer isso, né, desde 2008 para cá já tivemos períodos de bonança orçamentária, já tivemos várias oportunidades para fazer. Eu acho que o PT falhou muito em não estabelecer o controle civil sobre as Forças Armadas no nosso país, e em certo sentido até enfraquecer esse controle, né? E aí, como eu disse antes, né, vou repetir, o Temer e o Bolsonaro vêm, encontram, né, as instituições enfraquecidas, e os militares aproveitam esse rebuliço todo para nadar de braçada e aí para impor, né, algo que ficou muito fácil para eles. A gente temia, né, que os militares tomassem o poder, enfim, e aí o pessoal fica imaginando 64, tanque na rua, né, vamos que vamos, todo mundo armado, marchando em direção à Esplanada. Foi desnecessário isso, né? Os militares já estão no poder, né, em certo sentido. A gente vê o Bolsonaro, enfim, eu ia usar uma expressão mais chula, né, já que a gente está falando mais normalmente, mas a gente vê o Bolsonaro desempoderando, né, vamos falar um pouquinho mais culto, né, o Pazuello, né, durante essa semana, né, então, em que medida os militares estão no poder? Estão porque o grupo que está girando ali no poder, né, e não só isso, a Folha de São Paulo, mês passado, apresentou uma matéria sobre os super salários dos militares. Tem militar ganhando acima do salário 60 mil reais. O almirante Rocha, né, que é um dos braços direitos do Bolsonaro, foi citado especificamente na matéria, né, mas
eles estão ocupando cargos nas empresas públicas, enfim, nos conselhos dessas empresas, né? Virou uma festa da farda, né? Aquela ideia que foi propagada durante a campanha, né? De acabou a mamata, né? Agora os órgãos serão ocupados por pessoas técnicas, enfim, uma mentira, né? Os militares estão fazendo aí a festa da farda no governo hoje em dia, ganhando super salários, enfim, e conseguindo aquilo que sempre foi a preocupação principal deles, que não é com o país, e sim com as suas carreiras e seus salários. E como fazer, você que tem estudado essa matéria e participa, eu sei, de vários grupos que estudam profundamente essa matéria, como que nós fazemos para que haja o controle civil em relação às Forças Armadas? Nós No temos assistido momento, uma proliferação de portarias, de normas, de nomeações, e essas nomeações, lá, 5 pessoas para determinado órgão, 3 são militares, 8 pessoas para outro órgão, 6 são militares. Quer dizer, nós estamos assistindo o inverso. É como você falou, e isso está bem claro naquele livro, Como as Democracias Morrem. Nós estamos frente a uma morte da nossa democracia. Justamente você coloca que não precisa um militar tomar o poder, não precisa dar um golpe, pôr os tanques na rua. Nós estamos sob um governo militar. Não é porque o Bolsonaro é um capitão expulso do exército que isso é verdade. Isso é verdade porque tomaram conta dessa situação. Como que você inverte essa ordem? Como que você faz para a sociedade civil, para os civis voltarem a ter um controle sobre essa situação toda, Juliano? Você enxerga uma saída para isso? olha, o momento é muito ruim, né? As mensurações que foram feitas, aí o Poder 360 fez uma mensuração, a CGU, que há 6 mil militares no governo, né, da ativa e da reserva, enfim. É um número elevadíssimo, né? E o momento, eu acho que é um momento muito mais de tentar segurar o pouco que foi feito antes, né? Impedir que eles continuem ascendendo tanto. É preciso conscientizar a população brasileira de que os militares não são o posto Ipiranga, né? Como, para usar uma expressão que o Bolsonaro usou em relação ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes a gente sabe que não é, né? Cada vez mais perdido ali, isolado dentro do governo. Mas os militares, hoje em dia, ocupam as funções de saúde pública, né? Obras, quem faz obras grandiosas no país hoje são eles, saúde na Amazônia, enfim, né, Operação Pipa levando água para o Nordeste, tudo muito bacana, né, mas não são funções dos militares. Essas funções tinham que estar sendo feitas por outras instituições do governo, segurança pública, etc. A gente pode enumerar várias funções que os militares têm ocupado, né? E eles dizem, né, que não gostam, enfim, queriam estar preocupados com a defesa. Eu não acredito nisso, infelizmente, né? Porque se eles não gostassem, eles dariam um jeito de politicamente mexer os pauzinhos para não fazer essas atividades. Tá? E aí tem aquela velha história de missão dada é missão cumprida e coisa e tal. Falso. Tá? O que os militares querem é orçamento, né? E eles obtêm mais orçamento ao fazer cada vez mais funções que não são suas. Isso é prejudicial às Forças Armadas, é prejudicial à defesa do nosso país. A gente se torna cada vez menos capaz diante de todas essas atividades, né? A gente estava falando de comparação com França e Reino Unido, eles têm muito mais equipamentos do que nós. Por quê? E aí equipamentos, estou falando do quê? Caça, submarinos, satélites, né? Isso é o que faz a defesa. Num país com 16.860 quilômetros de fronteiras como o nosso, o que protege as fronteiras não é um militar lá com um fuzil na mão. O que protege as fronteiras são satélites, são vantes, são radares, né? É equipamento. Né? São 7.400 quilômetros de costa. A França, né, que tem uma costa muito pequena em relação à nossa, tem 10 vezes mais navios do que a gente. Né? Então, com 30 mil militares, eles conseguem muito mais do que os nossos 80 mil da Marinha. Né? Então, enfim, está tudo errado. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, para não fugir do tema, eu acho que é hora de tentar segurar um pouco o rojão, né? Porque assim, estabelecer controle civil sobre as Forças Armadas hoje em dia é impossível, é inviável. Né? A gente tem que, enfim, infelizmente, reconhecer isso. Mas, a partir do momento em que o novo governo, com uma visão mais de democracia, uma visão mais, enfim, progressista sobre essa realidade, né? A partir do momento que a gente consiga trazer de volta, né, alguém que
tenha realmente a democracia como crença fundamental, aí eu acho que tem que ser top-down. Né? Tem que dizer, olha, vocês já fizeram o que tinham que fazer, agora nós vamos reformar todo o sistema da defesa brasileira. Fortalecer o Ministério da Defesa, reequilibrar o orçamento, diminuir o tamanho do contingente, e aí que se construa um plano de médio e longo prazo para reequilibrar tudo isso. Acho que também não dá para falar para os militares, olha, agora vocês vão ter 100 mil ao invés de 350 mil, né? Porque também não dá para deixar abandonadas as populações que são assistidas por eles. É preciso remodelar todo o Estado brasileiro, e isso vai dar um trabalho gigantesco. Não é uma missão fácil, mas é uma missão que alguém tem que ter em mente que precisa ser feita. Muito mais importante, na minha opinião, do que a reforma administrativa, né, que foi enviada, do que a reforma da Previdência que foi enviada, é mexer na defesa. Né? Por quê? Porque se a gente pega o número de servidores da defesa brasileira hoje, o quanto há de déficit na Previdência dos militares, né? O quanto o Estado brasileiro gasta, são mais de 100 bilhões de reais anuais com defesa, né, para não fazer defesa. Tá? Então, assim, é uma reforma muito profunda e que precisa ser feita para ontem, mesmo que tenha uma visão de longo prazo, é preciso ser consolidada top-down, ou seja, alguém precisa ir lá e empurrar ela e ver o que dá. Enfim, precisa mexer nesse vespeiro. E quem está nos assistindo sabe que não há nenhuma perspectiva disso acontecer. Essa discussão, infelizmente, tão importante, sequer está na pauta. O Juliano mencionou a questão das fronteiras, e isso é muito interessante. A gente pode fazer um paralelo aqui com a Polícia Federal. No governo Lula, a Polícia Federal, através do ministro da Justiça à época, que era o Márcio Tomás Bastos, ganhou autonomia plena. Foi naquele momento que a Polícia Federal se desvinculou de todo um aparelhamento forte que existia. Na mesma época, a PGR, nós tínhamos lá o Geraldo Brindeiro, que tinha inclusive um apelido jocoso de engavetador geral da União no governo FHC. Foi no governo Lula que, através do Márcio Tomás Bastos, a Polícia Federal passou a ter autonomia, passou a gerir a sua própria instituição e transformou uma instituição num centro de inteligência. Hoje nós temos que falar de excessos eventuais, temos que falar de toda uma outra problemática, mas com um efetivo pequeno, bons salários e muita inteligência, a Polícia Federal deu uma volta. E aqui a gente está falando de agentes e instituições, e é preciso lembrar, não havia no governo Lula interferência na Polícia Federal, como nós assistimos esse problema último do governo fascista atual no poder, de interferência na Polícia Federal em defesa dos seus filhos. Também não havia a escolha, e aqui, como o Juliano disse no início da live, não se trata de nenhum viés ideológico, mas de uma análise de fatos passados. Não existia naquele momento de governo Lula a nomeação de quem não fosse o primeiro da lista para a PGR. Quer dizer, nesse último momento, nesse governo, nós assistimos à nomeação do Dr. Vladimir Aras, que sequer estava na lista tríplice, o que demonstra nesses dois exemplos, primeiro, que a inteligência pode resolver o nosso problema de fronteira, não é uma questão de mais homens ou menos homens, basta nós aparelharmos de forma eficiente as nossas Forças Armadas para que com inteligência façam esse controle. Segundo, que nós temos um decréscimo da liberdade das instituições, sem dúvida nenhuma, nesses últimos 2 anos, nesse desgoverno, porque nós temos pelo menos a PGR e a Polícia Federal afrontadas pelo atual mandatário. E aí, Juliano, feito esse parênteses, o Luiz Roberto Juraski Lino está sempre conosco, ele pergunta aqui na nossa live. Temos ouvido falar diariamente na possibilidade de utilização das Forças Armadas como garantidoras da lei e da ordem, com suposto respaldo do artigo 142 da Constituição Federal. Ele pergunta se essa possibilidade existe, e ele dá o contexto aqui da atuação das Forças Armadas, por exemplo, quando dá omissão de outros órgãos, e menciona o caso do Senado, quando não abriu um processo de impeachment dos ministros do Supremo, por exemplo. Essa discussão está muito em voga, e ele queria saber qual é a tua opinião sobre esse assunto. Já faço o gancho, a gente está entrando no nosso segundo tempo da live, já faço um gancho aqui pro concurseiro 9815, que não tem foto, então eu não sei quem é, mas deve ser amigo teu, porque ele está fazendo perguntas aqui, dizendo que você não gosta dos militares, está querendo saber se você acha os militares competentes.
está dizendo que você não respondeu a pergunta da formação dos militares, se afinal você acha bom ou ruim. E está cheio de perguntas. Vamos começar por essas duas. A questão, então, do 142 da Constituição Federal e a questão se o currículo dos militares objetivamente é bom ou ruim. Então, Marcos, como tu bem sabe, né, eu criei o Instagram só para fazer essa live aqui, né, e vou manter depois, enfim. Então, estou meio perdido com relação a tempo, eu não enxergo as coisas direito na minha tela, não estou enxergando as perguntas, mas... Você não está enxergando nada porque tem um monte de palavras na tua frente. Tipo os livros que o Bolsonaro lê, assim, né, muita palavra. Mas nós temos ainda pelo menos uns 15, 20 minutos, pelo menos. Tá, vamos lá, então. Vou começar por essa do 142. Aí é outro grave erro, na minha opinião, da gestão do PT, da gestão da qual eu fiz parte até, né? Claro que eu não tinha um cargo político alto, né? Era um cargo técnico, mas quem regulamentou a questão da GLO, das operações de garantia da lei da ordem, foi a Dilma no nosso país, né? Que regulamentou a utilização das Forças Armadas internamente. Um erro, né? A gente tem uma das maiores forças policiais do mundo. Vamos usá-las, né? Vamos usar a instituição correta para a função correta. E não foi isso que aconteceu no nosso país, né? Na minha opinião, é desnecessário usar Forças Armadas internamente. E é incorreto fazer isso. Não interessa se o artigo 142 da Constituição fala que, sob determinadas circunstâncias, as Forças Armadas podem ser chamadas para a garantia da lei da ordem. Ok, isso é a exceção da exceção da exceção. E o pessoal chega a discutir se elas são poder moderador ou não. Pelo amor de Deus, né? Essa é uma discussão que uma democracia sólida não faz. O fato de que a gente fez e faz essa discussão é surreal, na minha opinião. Surreal. Então, assim, as Forças Armadas servem para defesa externa. Se a gente lê os documentos de defesa, e a Política Nacional de Defesa acaba de ser enviada, né, de novo para o Congresso, lá, uma das primeiras frases da Política Nacional de Defesa, desde 2005, não me lembro se em 96 também já tinha essa frase, diz que as Forças Armadas servem para defesa externa, né, preponderantemente para defesa externa. E aí se esquece disso, né? E a Dilma foi quem regulamentou o uso das Forças Armadas para a GLO. Se soubesse, talvez, onde ela estava se metendo, talvez não tivesse feito isso, né? E fazendo um gancho nesse ponto, Juliano, você que é doutor em Relações Internacionais, e inclusive para quem está achando o Juliano com uma cara conhecida, ele está sempre no Jornal Nacional, na Globo News, dando as opiniões. O cabelo que ele está usando hoje é um cabelo em homenagem ao Guga Chakra, está um pouco mais penteado que o do Guga, mas é a grande figura. Você acha que o Brasil pode entrar em guerra, que a gente deve se preocupar com essa questão da segurança externa? Na lata. Com o Bolsonaro na presidência pode tudo, né? Enfim, a gente tá cheio de maluco lá, maluco entre aspas, né? Porque, enfim, não tem nenhum deficiente ali, né? Todo mundo muito esperto, na verdade. Mas a gente chegou às vias de, enfim, fazer operações militares na Venezuela no começo do mandato, e quem segurou foram os militares, né? Na época, o próprio Heleno, Santos Cruz, Mourão, né? O Mourão já foi adido militar do Brasil na Venezuela, conhece bem o Brasil, se engaja numa aventura militar dessas, a gente ia sair provavelmente com o rabo entre as pernas, né? Lá atuam Rússia, enfim, né? E aí o buraco é mais embaixo. Mas a grande questão não existe uma perspectiva concreta de que a gente se engaje numa guerra, né? E aí, Marlos, eu acho importante a gente colocar isso em perspectiva. Veja, a maior potência do mundo, os Estados Unidos, se entraram no Afeganistão e no Iraque, né, em 2001, no Afeganistão, 2003 no Iraque, ficaram estão lá até agora, enfim, né, mas ficaram até poucos anos, gastaram cerca de 6 trilhões de dólares nessas operações militares. O Iraque e o Afeganistão têm o tamanho de estados brasileiros, né? O Iraque tem uma cidade, duas agora, se não me engano, pelo último cômputo, de 1 milhão de habitantes. O Brasil tem 19 cidades com 1 milhão de habitantes. Essas cidades estão espalhadas por mais de 4 mil quilômetros. Pega a distância de Manaus a Porto Alegre, de Manaus a Belém, né? O que significa o Brasil entrar em guerra? Quem que vai invadir o Brasil, né, com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados? Não existe essa possibilidade.
Então, quando a gente fala, o Brasil tem chance de entrar em guerra, né? Todo mundo está pensando na Segunda Guerra Mundial, bota a tropa, enfim, chega na costa e vai marchando. Guerra, hoje em dia, não é mais isso. Guerra é míssil de longa distância, guerra cibernética, operação cibernética, né? Ataque cibernético. O Brasil recebe muito ataque cibernético, muitos deles a gente não consegue segurar, né? Guerra é intervenção em eleição, por exemplo, como os próprios Estados Unidos levaram, né, na eleição do Trump. Isso é operação de guerra hoje em dia, né? Então a gente fica vislumbrando os militares marchando, blindados, enfim, né? E não faz mais sentido pensar nisso, né? As nossas Forças Armadas são Forças Armadas com equipamentos da Segunda Guerra Mundial e com uma visão da Guerra Fria sobre o mundo, né? Ou seja, elas são uma força armada de Segunda Guerra Mundial com o sonho de se tornar uma força armada de Guerra Fria, né? E não pensam no contexto da Guerra do Futuro. A Guerra do Futuro é outra dinâmica completamente diferente. Nuvem, satélite, ataque cibernético, robô, né? Inteligência. Inteligência, né? O teu exemplo de inteligência foi perfeito. A gente não está investindo nessas coisas, né? Então, eu acho que sim, a gente tem a chance, principalmente se o Brasil botar a cabeça no lugar em algum momento e a gente começar a ascender como potência média, enfim, no sistema internacional, a gente tem chance de criar inimizades no mundo. Mas guerra, né, não significa o que a gente vislumbra, né, tradicionalmente nas nossas, enfim, nas nossas mentes. Ninguém vai invadir a Amazônia, não existe esse cenário. Imagina um bombardeio aéreo na Amazônia. Se alguém invadir a Amazônia é para pegar o recurso natural. Joga bomba na Amazônia, acaba o recurso natural. O que adiantou? Né? Sujou a água, enfim. Então... E nós verificamos esse último final de semana com a eleição do candidato do Evo Morales na Bolívia, confirmada e reconhecida pelos adversários políticos, e havia lá, como agora há nos Estados Unidos, uma controvérsia de que os candidatos derrotados não vão reconhecer a derrota. O Trump já disse que se perder não vai reconhecer, o Trump está favorecendo lá que as pessoas enviem os votos pelo correio e dizendo que isso é nulo, e ele próprio incentivando nulidades. E nós vimos na Bolívia a vitória do candidato apoiado pelo Evo Morales, e vimos imediatamente uma reação, pelo menos do mundo ocidental, como se uma esquerda de novo tivesse ganho, e como se isso representasse um perigo para os defensores da verdade, da lei, da ordem, da família, da tradição, enfim, de todos esses pontos que são tão caros nessas manifestações horrorosas do atual desgoverno. O que poderia significar, inclusive, uma ameaça logo à Bolívia. Eu ainda não vi nenhuma manifestação do fascista, mas me parece que logo vai falar alguma bobagem em relação à eleição da Bolívia, que teve o seu resultado validado com a vitória do candidato do Evo. E nessa linha, Juliano, nós temos aqui a participação do Eduardo Lourenço, do William, amigo nosso do interior de São Paulo, professor, do Onuredin segue conosco, o Vitor Pacheco, enfim, muita gente boa nos acompanhando. Mas tem uma pergunta que eu acho que pode nortear esses nossos últimos 10 minutos de live, que passaram voando. Quem está curtindo, compartilha com o aviãozinho, que dá tempo ainda do pessoal chegar. Depois assiste no IGTV, no YouTube do Arnes de Oliveira. E o Bernardo Benescal fez uma pergunta bacana. E acho que isso pode até servir como gancho para uma conversa nossa. Eu quero dizer aos nossos ouvintes que essa é a primeira entrada que nós estamos dando nesse tema macro de Forças Armadas, mas eu quero, junto com o Guilherme Lucchesi, que está aqui nos acompanhando, e mandou um abraço para o Juliano, levar esse tema com o Juliano e com mais 2 convidados para o programa semanal de Roda de Conversa, e aprofundar o tema justamente na linha que o Bernardo está sugerindo. Quais são as medidas concretas que nós podemos tomar dentro das nossas diversas áreas de atuação? Na academia, no terceiro setor, no setor público, no setor privado, enfim, que medida cada um de nós, na sua área de atuação, pode tomar para avançar na pauta da institucionalização? Quer dizer, ele se refere aqui o que cada um de nós que está acompanhando esse debate, que se interessa por esse tema,
pode fazer para tornar a sua instituição ou tornar as instituições do Brasil mais fortes? Você enxerga um caminho aqui, Juliano? O que você sugere? Acho que a gente pode começar a pensar isso junto hoje e caminhar. Antes de responder o Bernardo, eu vou responder o concurseiro que ficou faltando, né? Senão ele fica bravo comigo. E ele não parou de fazer pergunta. Quero agradecer muito o concurseiro. Ele foi um dos maiores perguntadores da história das nossas lives. Depois o Juliano vai me contar quem é. Se duvidar, é o próprio Juliano no iPad dele, perguntando para ele próprio. Inclusive, ele está perguntando aqui se você acha que os militares estão fazendo uma guerra híbrida. Mas enfim, vamos lá. Quanto à questão de eu não gostar dos militares, é o contrário, na verdade, né? Eu gostaria que nós tivéssemos forças armadas bem capacitadas, com equipamentos modernos, só que isso demanda toda uma reconstrução do aparato de defesa brasileiro. Eu gostaria que nós tivéssemos militares prontos para justamente fazer guerra híbrida externamente, né? Enfim, para atuar defendendo os interesses brasileiros fora do país, para investir em alta tecnologia. É isso que se espera das Forças Armadas de um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, né? É importante lembrar que a gente precisa colocar o Brasil em contexto. Nós estamos entre 5 países que têm as 10 maiores economias, as 10 maiores populações e os 10 maiores territórios do mundo. São só 5 países, os BRICS e os Estados Unidos, né? Então, os BRIC, na verdade, né? Os BRIC e os Estados Unidos. Tá? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos são os 5 que estão entre as 10 maiores economias, 10 maiores territórios e populações. Somos um grande do mundo. E precisamos ter forças armadas nessas condições, né? Não numerosas, mas bem equipadas. Se fosse possível, se fôssemos uma mega potência econômica, a gente poderia ter numerosas e bem equipadas. Mas a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa priorizar algo. E aí a gente precisa priorizar equipamento, né, para atuar na guerra moderna. Então, eu gosto muito dos militares, trabalhei com eles, tenho várias amizades, né, entre os militares, e gostaria que eles tivessem condições de fazer bem o seu trabalho. O seu trabalho não é segurança pública, não é saúde, não é operação pipa para levar água no Nordeste, não é construir pontes, não é construir estrada, Francisco, não é construir estrada, exatamente. E sobre a questão da educação deles, isso, eu pode acho falar ruim. da educação. Uhum. Eu acho ruim, né? Eu acho ruim porque eles precisavam eu já falei rapidamente sobre isso, precisavam ter condições de fazer pensamento crítico e de discutir essas questões dentro das próprias forças, né? O Bernardo foi estagiário nosso lá no Ministério da Defesa, é um menino brilhante, assim, um cara que tem um futuro excelente pela frente. Eu acho, Bernardo, que a gente precisa fazer o papel de cada um, né? Cada um precisa fazer o seu papel, é um processo muito longo, é a reconstrução de uma cultura no nosso país, né? Nós vendíamos e ainda vendemos, né, a cultura da esperteza, enfim, né? Mas o que a gente vê no nosso dia a dia é violência, é ódio, é racismo, é homofobia, são pessoas, né, destilando, né, o que há de pior em si, nas redes sociais, né? Um país que tem a população que a gente vê, né, participando do debate público é um país que tem um futuro difícil pela frente, na minha opinião. Então a gente tem que sempre atuar com uma visão de longo prazo, cada um fazendo a sua revolução interna e tentando, né, privilegiar, enfim, as regras, privilegiar as instituições, né, e não passando o outro para trás. Enfim, é uma mudança muito difícil, é muito difícil. Eu acho que alguns processos aceleram essas mudanças, né? Eu acho que, por exemplo, o que fez o governo do PT, e aí um elogio, né? A questão da democratização do acesso à universidade é maravilhoso, eu acompanho esse trabalho de dentro, né? A questão da diminuição da desigualdade social, né? Esses processos, eles plantaram uma semente que vai se traduzir no longo prazo, né? Cada vez mais mulheres têm ocupado posições de destaque na nossa sociedade, isso é muito relevante, né? Há negros e negras, né, ascendendo na sociedade brasileira por meio desses processos, né, de incursão na sociedade, na universidade, enfim. E aí eu acho que a gente tem de pensar no longo prazo, tem que mexer nas estruturas de poder do nosso país, né? E a gente só mexe nas estruturas por meio de políticas que diminuem a desigualdade social. Eu acho que é por aí, mas assim, não existe resposta fácil para essa pergunta, né?
eu iria para a reforma pessoal e para grandes políticas de redução da desigualdade social, como assim uma resposta mais ou menos breve, né? Mas é um tema para muitas conversas, como o Marlos colocou antes. Legal, eu quero agradecer a participação de todos que nos acompanharam, muito especialmente do Juliano, que se dispôs a conversar com a gente, o Juliano que trouxe todos os seus fãs e amigos aqui para a live, que abrilhantou a live. Eu quero deixar uma recomendação, além dos 2 livros que o Juliano indicou, que constarão lá no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Ele mencionou o Castelo, o presidente, tem um livro que foi recém-lançado pelo Lira Neto, que escreveu a trilogia sobre a biografia do Getúlio Vargas e também escreveu um livro sobre o Castelo, é muito interessante, vale a pena ser lido. E nós vamos voltar ao tema das Forças Armadas, agora na roda de conversa, comigo e com o Guilherme Lucchesi. O Juliano vai estar conosco, todo mundo te elogiando aqui, Juliano Nureddin, dizendo que só está aqui por conta de você, o Bernardo Menescal dizendo que você é brilhante, que a live foi relevantíssima, Vitor Pacheco excepcional, grande encontro, e João Manassés, grande doutor João, juiz de direito, amigo nosso aqui em Curitiba, um grande amigo, parabéns, o Juliano é um volante craque de bola. E aí a gente vai passar o resto do dia ouvindo Eduardo Lourenço, dizendo que foram boas as discussões, muito boas. O concurseiro te elogiou aqui, Juliano, disse que você achou o mestre. Só falta gostar dos militares, mas o Juliano gosta. E eu sou testemunha, o Juliano é de Curitiba, nós fomos do movimento escoteiro, fazemos parte do grupo de corrida da equipe das baleias, a quem a gente prometeu um abraço. Tá dado um abraço para a baleada. Um abração aí, pessoal. Esse domingo, 4 corredores vão fazer a Maratona de Nova York virtual, aqui em Curitiba, 42 quilômetros. Tá aí o Ricardo Calderon, falou em baleias, entrou o capitão Ricardo Calderon para dar um alô para a galera. E com esse abraço para as baleias e para o Ricardo Calderon, eu me despeço do Juliano, convidando todos vocês para compartilharem a live do Juliano no IGTV, curtirem e se inscreverem no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, onde ficará disponível a live com todos os comentários. Como o Juliano entrou no Instagram ontem para poder participar da live hoje, ele só tem um seguidor lá no Instagram, que sou eu. Vocês podem todos correr lá no Juliano Cortinhas e deixar ele com mais de 100 seguidores hoje, já que ele vai ficar feliz e não vai abandonar o Instagram. Galera, grande abraço, Juliano, obrigado, você é show. Quarta que vem nos vemos, pessoal, 17 horas. Abraço. Valeu, Marlos, brigadão por tudo aí, foi muito bom o papo, gostei bastante. Um abraço a todos e a todas. Tamo junto, abraço. Valeu.